Salve, família palmeirense. Pessoal, já tem reforço pintando aí no Palmeiras, né? Mal o Palmeiras chegou no Brasil, né? Retornando do Mundial de Clubes. E já tem o seu primeiro reforço, né? Reforço esse, né? Ramon Sousa, né? A mídia, né? A mídia tá falando muito bem de Ramon Sousa, né? Fui dar uma estudada, vi um cara que joga pela esquerda. É um cara que é finalizador, pessoal, apesar dele jogar pelos lados do campo. Mas eu acho que, sem sombra de dúvida, é um reforço aí que pra gente ficar observando, né? Claro, o torcedor palmeirense está naquela expectativa do Palmeiras ainda ir no mercado, né? Quem sabe trazer um substituto ali para Estevão, né? Se fala muito que o Palmeiras também pode estar perdendo Richard Rios. Se fala do Al Hilal, né? Oferecendo ali entre 40 a 50 milhões de euros. Eu, sinceramente, não sei se é verdade, até porque se for, é muita grana, né? Muita grana mesmo. Mas uma coisa é certeza, o Palmeiras voltando aí ao Campeonato Brasileiro, 2 pontos de diferença para o líder do campeonato, o Palmeiras tem um jogo a menos. Focar nessa competição e, sem sombra de dúvida, o Palmeiras é um dos grandes favoritos, né? Assim também como ganhar a Libertadores, a Copa do Brasil. Mas para isso, pessoal, a gente também tem a consciência que a Abel precisa melhorar um pouco mais, né? Principalmente a parte ofensiva da equipe, né? O Palmeiras tem jogadores ali que custaram milhões, né? Então precisa, né, mostrar mais um potencial, principalmente no ataque. E eu acho que vai mostrar, principalmente nesse segundo semestre aí do Campeonato Brasileiro, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo, Band Sport, link na descrição. Vamos lá. Chegou, hein? Mal acabou o Mundial, o Palmeiras mal chegou e já pimba, já anunciou. Ramon Sousa, paraguaio atacante, né, Massa? Sim, atacante. Olha, ó, bom do jogador. Verdão. Ramon Sousa é o novo atacante do maior campeão do Brasil. Bienvenido, hermano. Naquele auge físico que Arnaldo tanto ama, 25 anos, na flor da idade. Perfeito. Né, e aí? O Ramon Sousa é um jogador que teve bastante destaque, paraguaio, da seleção paraguaia e tal. Um jogador que se destacou bastante no Tadjeres, quando jogava com o Garro, foi pro Nottingham e não rendeu, né? Na Premier, os números dele são fracos, entrava muito. Talvez, 23 jogos, 3 gols e 1 assistência só, é pouco, né? Ele entrava muito às vezes, mas no finalzinho, faltando 3, 4, 5 minutos, né? Mas é um jogador para jogar com o lado esquerdo com o pé direito. Agora, eu acho bom jogador, assim como eu acho que é o Facundo, assim como eu acho que o Felipe Anderson é muito mais jogador do que estava jogando, assim como eu acho que o Vitor Roque também é muito melhor do que está rendendo, o Maurício, o Veiga, que foi abduzido. Bom, enfim, em termos de contratações, janelas de saída e entrada, tem uma informação do Gustavo Soler, nosso Gustavo Soler aqui do Grupo Bandeirantes, que é a testosterona da notícia, ele está sempre em cima. E ele deu a informação de que tem na mesa, a mesa do Palmeiras está uma proposta da Roma de 30 milhões de euros pelo Richard Rios. 30 milhas mais uns 3, 4 de bônus, o Palmeiras vai fechar, tá? Aí você começa a ver. Piquerez. Também tem umas massagens assim no Piquerez, como é que vai, como é que não vai, tá? O Veiga. Também há rumores de que talvez tenha proposta. Nenhum deles tem proposta, tá? O único que tem proposta é o Richard Rios, de acordo com a informação do Gustavo Soler, nosso companheiro aqui da casa. Então, de saída, contratação, chegada, tá? Esse é o panorama. Agora, a impressão que eu tenho, sabe quando o sujeito compra um sítio e ele gosta de pescar? Então ele faz um lago no sítio. A terra lá, faz o lago bonitinho e começa a criar tilápia. Tilápia é um peixe simples, tal, gostou? Já comeram tilápia? Eu não posso comer, eu sou alérgico, mas dizem que é bom. Beleza. Então imagina que esse sítio foi o Palmeiras que fez. Foi lá, comprou a terreno, fez lá o rio, laguinho e tal, e eu ia dizer, plantou tilápia. E começou a criar tilápia. E 3 dias depois, o dono vai pescar, então sai um bagre. Pesca de novo, outro bagre. Porque o Palmeiras está virando um bagrário. Se você olhar, cara, um bagrário, porque ninguém presta mais. E eles são ruins? Não são. O elenco é o melhor que o treinador já teve na vida que a Abel tem que melhorar, dele. Né? Inclusive no Braga, no PAOK, no AOK, aonde for. Entendeu? Ou se muda essa questão, e eu tenho estudado isso
Bernardinho, LeBron James, Federer, Nadal, essas grandes figuras do esporte que não estão no futebol, eles falam muito sobre cegueira da vitória, sabe? Eu vou tratar desse tema hoje lá no meu canal Raiz à noite. E Leila, Barros e Abel precisam tirar o óculos escuro. Não dá para você terminar o Campeonato Mundial dizendo assim: cumprimos nossa meta, vamos para casa. Não dá, principalmente porque Abel, né? se abriu um outro campeonato. Não dá para um treinador do tamanho que ele tem errar em 2 jogos de 4 no Campeonato Mundial. Então é preciso corrigir rumo, né? Tirar os óculos escuros e transformar o Bagrário de novo numa criação de tilápia, pelo menos, né? Tá? Então isso é que pesa, que está sobre as costas da instituição, pelo menos da porta da academia para fora. Essa era a minha pergunta. Porque dentro o cara pesca, é um bagre e ele acha que é tilápia. Tá tudo certo. Dentro. Não vai mudar nada. Se perder do Corinthians, não vai mudar nada. O Abel só sai do Palmeiras se ele quiser. Isso é um problema agora. Por que é um problema? Como é que você lida com o sucesso para se manter no topo? Vencendo. Não é? Porque eu fico imaginando a presidente Leila Pereira na seguinte situação: mas poxa, o cara ganhou 10 títulos. Tudo bem, faz 1 ano e meio que não está rolando, faz 1 ano que ele passou a ter os reforços. Será que não vai melhorar? Vai melhorar, mais fácil, vai melhorar. E você fica nesse vai melhorar. O Anderson Barros é capaz de chegar na Abel e falar: meu irmão, como dizem os cariocas, né? Meu irmão, o que você fez contra o Inter Miami? O Anderson nem a pau. A Leila pode falar, porque acho que ela tem personalidade. Então, a Leila pode, mas é perfil dela falar isso. Você errou taticamente. Quem teria que falar com ele a respeito disso é o Anderson Barros. Sim. Ele é o diretor executivo. Na teoria é ele. Né? E causa essa aflição na torcida do Palmeiras. Mas aí, a sensação de que ninguém cobra ninguém lá dentro. Mas aí eu não acho que esteja certo. Cobra Abel, né? Mas eu acho Quem tá certo? Não entendi. Não acho, o que eu vou falar, não acho que seja correto que o Anderson Barros não cobre o Abel, ou não consiga cobrar o Abel, enfim. Não é cobrar. Mas é compreensível. Ah, claro que é. No seguinte sentido. Isso é. O Abel vai falar: você vai querer conversar de futebol comigo, ô Anderson Barros? Ô Leila, você vai querer falar de futebol comigo? Eu sou o cara que está aqui, desde que eu cheguei aqui, o Palmeiras ganha um título por semana. Só que ele não era nada quando chegou aqui. Eu sei, mas agora essa humildade tem que partir dele. Mas eu vou dizer mais. Porque uma será outra que o Anderson palavra... Barros é o cara que vai dizer? Ele pode falar: não gostei, mas... Não é. Mas do ponto de vista tático e técnico, ele não tem o que dizer. Mas não é só isso. Deveria ter. Ele tem que ter noção que ele tem que melhorar o time. Isso sim. Olha o que ele tem na mão aqui, ó. Eu tô aqui: Vitor Roque, 154 milhões, Paulinho, 109, Ramon Sousa, 76, Facundo, 69. De atacante, apenas em 2025 são 410 milhões. Abel, você tem 410 milhões em direito econômico no seu ataque, 4 jogadores, eu sei que um não vai poder ser utilizado. Eu preciso que você faça um pouco mais de jogo ofensivo. Você tem qualidade, você tem um monte de peça para fazer. Eu te dei os caras aqui. Agora faz acontecer. A cobrança tá com ele, cara. Não tá com a Leila. Não, a cobrança eu entendo, mas eu duvido o Anderson Barros ou ninguém. Quem que vai poder falar de questões táticas com o Abel? Ou eu entendo o seu ponto. De quanto ele consegue controlar o time e tudo mais. Esse é um dos pontos que torna a instituição cega. Com as vitórias. Mas é difícil. Mas não pode. Você pode pegar outros caras. Muita gente fala do Simeone no Atlético de Madrid. Quem é que vai cobrar o Simeone lá? Outra coisa que eu aprendi nesses 2 dias estudando esse tema para fazer a live hoje à noite. Outra palavra que aparece muito forte. Uma delas é humildade. A segunda é aprender com as derrotas. Isso é legal. Algum sinal deste ano e meio, pelo menos pelas declarações da Abel, de que ele está atento a isso? Essa é uma boa questão.
Essa é uma boa abordagem. Não há sinal, cara. Não há sinal, porque a derrota contra o Flamengo foi porque estava 2 centímetros impedido. A derrota para o Botafogo foi porque a bola bateu na mão do Gomes. Estava 3-1 para o Botafogo. Certo? Mas eu sou nessa dificuldade que você tá. Vai lá. Só para concluir, Vessa. E a derrota para o Botafogo no Allianz Parque foi porque o Rocha foi expulso. E o time ficou com 1 a menos. Então, pelo menos externamente, ao falar sobre o tema, não há esse reconhecimento. O reconhecimento foi do jogo contra o Inter Miami. Ainda assim, ele fala no segundo tempo, não. Só que o time tomou o segundo gol no segundo tempo e só empatou porque o Inter Miami é um time de Globetrotters. É um time festivo, né? Também estratégia contra o Chelsea e a falta de qualidade e assertividade. Pessoal, Massa tá mais do que certo, né? Acho que precisa de alguém para mandar a real para Abel, né? Conversar com ele e explicar, né? Uma coisa é ele não ter reforços na mão, ok. Mas uma coisa é ele ter quase 500 milhões de reforços e não conseguir fazer um jogo ali onde ele seja o principal time, jogando para cima, marcando o adversário, sufocando o adversário. Isso aí é outra coisa, né? Eu acho que isso aí, o Palmeiras, principalmente agora no segundo semestre, precisa mostrar isso. Precisa mostrar isso. Tem reforço, tem elenco. Então, Abel, eu acho que você tá na hora de mostrar serviço, né? Na hora de fazer os gols. O Vessa é bom nisso. Lembre aí quando foi a última vez que o Palmeiras fez um gol no primeiro tempo. E não é só contra o Chelsea, contra o Inter Miami, contra o Botafogo. Tem sido assim. Agora, o que você acha que vai acontecer? No Palmeiras? Se não acontecer nada, não estamos mal, né? Não vai acontecer nada em termos de trabalho, nada. Não, zero. Mas alguma coisa precisa mudar. Vai ter que partir do próprio Abel. Vai ter que partir do Abel. Veja, como é muito fechado, né? O Barros escolhe 1 ou 2 para dar entrevista e é um direito inalienável que ele tem. Ele escolhe e fala com quem ele quiser. Porém, como ele fala com pouquíssimas pessoas, veja, a última entrevista dele foi agora, depois da final contra o Corinthians, do documentário, aonde ele diz o seguinte, o Anderson Barros. Tem uma frase dele que é impactante. Nós sabemos como fazer. Será, pessoal, que sabe mesmo? A coisa funcionar. Então você percebe que não há, na minha visão de fora, olhando para isso, essa humildade de olhar que você está num outro ambiente, cara. Uhum. Entendeu? Quando o Palmeiras começa a ganhar, Vessa, você é bom de data. Em 2021, onde estava o Botafogo? 21, acho que era a Série B ainda. Série B, certo? Primeiro aspecto. Qual era o rival do Palmeiras? Naquela época, até o Santos jogava melhor que o Palmeiras, lembra? Sim, tanto que o Santos final da primeira Libertadores? Isso. E o Santos era favorito para ganhar aquela final. Então, o ambiente do futebol era outro. Brasileiro era outro. Hoje você tem SAF no Galo, SAF no Cruzeiro, SAF no Bahia, SAF no Botafogo. Times que se estruturaram. E a diferença do Palmeiras para esses times, daquilo que o treinador entrega para o jogo, caiu muito. Chega a ser igual. Mas a diretoria entendeu e está dando 410 milhões de atacante para ele. Então, a diretoria entendeu. Esse é o aspecto que a Leila Pereira fez a leitura do ano passado. Lembra da declaração dela? Não gostei do jeito que foi. A gente vai... vai ao mercado e fazer acabou. A coisa mudar. Certo? Nós estamos em julho. Mudou. Não, até agora. O Palmeiras continua perdendo jogo grande. O Palmeiras está muito bem na Libertadores, como sempre. Você desempenha o melhor classificado, melhor campanha, como quase sempre. Se não é a primeira, é a segunda. Isso não mudou. O espectro do trabalho continua, né? Classificado na Copa do Brasil, ganhou dos concorrentes. O único time de Série A era o Ceará e o Palmeiras ganhou os 2 jogos. São bons argumentos. Né? São bons argumentos, mas quando você vai resolver e decidir contra times que estão do teu tamanho,
deixa a desejar o trabalho de campo, porque a desculpa passa a ser a bola na mão do Gomes ou 2 centímetros de impedimento. E não há uma autocrítica dos 2 primeiros jogos nas Copas fora. Foram péssimos. Eu estava lá contra o Botafogo. O Palmeiras perdeu o jogo. Chegou a empatar e perdeu o jogo. Né? Então, aí ou vai partir do treinador, o treinador vai partir para esse trabalho dele íntimo, né? Ou Leila e Barros precisam tem que cobrar, dar uma, entre aspas, chacoalhada no ambiente lá dentro para que se faça essa autocrítica. Porque se não fizer, se continuar do jeitinho que está, o Palmeiras vai jogar contra o Flamengo no Maracanã e não vai ganhar o jogo. Porque se pensa desta forma. Verdade, pessoal. Poxa, mas ganhar do Flamengo no Maracanã é duro. É duro mesmo. Mas para ganhar o Campeonato Brasileiro agora, do jeito que se impõe, ainda mais tendo a quantidade de jogos que vai ter julho e agosto, você precisa jogar mais futebol. Olha, a gente vai... Pessoal, isso aí é uma pura verdade que Paulo Mancini disse, né? Quando perde, desculpa. Quando ganha, fez mais do que certo. Ok. Mas a gente tem que entender uma coisa no Palmeiras, né? O Palmeiras, alguns meses atrás, quando a gente falava que o Palmeiras tinha o melhor elenco, tinha o melhor time, e agora chegou vários reforços. A gente citou aí quantos? Vamos lá. Mikael, vou começar pela parte defensiva, né? Mikael, Bruno Fux, Martínez, Facundo Torres, Paulinho, Vitor Roque e agora Ramon Sousa, né? Então, pessoal, aquela justificativa de Abel de chegar e dizer: não, porque eu não tenho reforços. Não, eu não... Porque era a justificativa de Abel, né? Que era um futebol ali que não convencia, vencia, mas não convencia. Sempre o Palmeiras vinha ganhando, mas não vinha convencendo. Quando ele era cobrado, ele dizia: eu trabalho com o que tenho na mão. Eu não tenho jogadores qualificados para propor o jogo. Resumindo, né? Então, realmente, a gente se viu em algumas situações que realmente ele estava certo, né? Mas só que agora está diferente, pessoal. Agora ele não pode dizer isso. O elenco do Palmeiras hoje, para mim, é o melhor elenco do futebol brasileiro. Tem grandes jogadores, chegou grandes reforços. Então, talvez esteja faltando um pouco mais. Será que ele acha? Será que o estilo de jogo de Abel é esse aí, pessoal? O que é que vocês acham? Será que realmente o estilo de jogo do Abel é esse aí? É um futebol ali onde ele se preza muito e se preocupa muito na defesa, na parte defensiva. E eu tô com essa pulga atrás da orelha desde o jogo do Chelsea que o Palmeiras perdeu, né? Que Estevão deu aquela declaração, né? Abel disse a ele que se ele não marcasse lateral, ele não ia jogar. Quer dizer, ele não tá preocupado porque, para mim, Abel deveria dizer o quê a um atacante? Estevão, moleque, você vai partir para cima, você vai tentar quebrar as linhas, você vai tentar fazer o gol, você vai tentar achar uma assistência, dar um passo fantástico. Se você não fizer isso, você não vai jogar. Era o que eu esperava de Abel, mas não. Ele disse: se você não marcar o lateral, você não joga. Então ele tá tirando do atacante o seu melhor fundamento, que é atacar. Tá se preocupando em defender, pessoal. Para mim, aquela frase ali que Estevão disse, ele entregou a Abel. Ele entregou, né? Talvez seja o estilo de jogo, né? Ele não se preocupa tanto em atacar. Sua preocupação principal vai ser a defesa, sempre priorizando a defesa e depois atacar. Claro, vai ter adversários e adversários. Quando você tem um adversário ali que se equivale com você, tanto em físico, em jogadores, em elenco, talvez ele faça isso, né? Ok, quando o adversário é bem mais fraco, né? Talvez, por característica até dos jogadores, eu não digo nem de Abel, talvez ele ataque mais, né? É um natural, né? No Palmeiras pegar uma equipe menos qualificada do que o Palmeiras, a tendência é o Palmeiras atacar mais. Isso aí é um fato. Mas, para mim, eu acho que alguém tem que cobrar Abel,
Alguém tem que exigir, até porque ele tá ganhando um saláriozinho bom, né, pessoal? Cerca de 3 milhões de reais por mês. Então, não é que ele tá fazendo nenhuma obrigação, não é que ele tá fazendo nenhum favor ao Palmeiras. Ele tem que mostrar um pouco mais de futebol. Ele tem que agredir, eu sempre digo aqui, ele tem que agredir mais o adversário. Não importa quem seja, o Flamengo, Cruzeiro, Grêmio, Santos, Internacional, Corinthians, não importa. Os jogadores que ele tem na mão, com o ataque que ele tem na mão, ele tem que propor o jogo, tem que atacar mais. O Palmeiras tem que ter um jogo mais coletivo, o Palmeiras tem que ter um jogo mais bonito, o Palmeiras tem que ter um jogo mais envolvente. Isso aí é um fato, né? É o que a gente espera nos próximos jogos do Palmeiras, né? Eu sei que tem muito torcedor palmeirense, isso é uma realidade, e se preocupa muito em vencer. Ok, isso aí realmente é de característica de nós palmeirenses, se preocupar em vencer. Mas eu acho que a gente, pelo elenco, pelo investimento que a gente tem, pelos jogadores que a gente tem, acho que a gente tem que exigir mais também um pouco melhor futebol, né, pessoal? Até porque quando você joga um pouco melhor na sequência, um exemplo, você jogou bem, fez um grande jogo hoje, não venceu, ok, faz parte, nem sempre você vai jogar bem e vai vencer. A sequência, a tendência é o quê? Se você jogou bem hoje e não venceu, se você jogar bem o próximo jogo, você vai estar mais próximo da vitória. Isso é um fato, né? E é o que a gente espera do Palmeiras, né? Uma sequência de jogos bons. Vamos esperar que isso vá acontecer, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, mas antes se inscreva no canal Porco News e até a próxima, pessoal.